Atenção! O vídeo que você está prestes a assistir foi feito por um idiota. Portanto, não leve nenhuma das informações e opiniões deste vídeo a sério. Eu, guitarrista EOD, não sou estudioso, não sou intelectual e muito menos inteligente. Como eu disse, sou só um idiota que dá suas opiniões merdas na internet e caga regra sobre as coisas. Muito obrigado e bom vídeo. E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o guitarrista EOD, com a continuação direta do vídeo anterior, né? No vídeo anterior eu expliquei mais ou menos sobre a treta do Tio Orochi com as K-Poppers, né? Expliquei um pouco sobre o que as K-Poppers estavam fazendo com ele e eu meio que já dei uma adiantada um pouco, né? Eu falei um pouco sobre, pô cara, imagina as consequências disso no futuro, né? Imagina no futuro você ter uma pessoa assim como colega de trabalho, uma pessoa assim como, sei lá, uma mãe, né? Imagina como que vai ser uma porra dessa no futuro, né? Eu não necessariamente entrei em detalhes, mas eu já meio que dei uma adiantada um pouco nisso aí. E eu disse que nessa continuação que eu faria, eu ia dar uma explicação um pouco mais profunda do porquê isso acontece. Por que isso está acontecendo e qual é a origem desse problema. E, na minha opinião, levando em consideração que isso aqui é tudo uma teoria que eu estou criando, certo? Não é que necessariamente seja isso, eu posso estar errado, não é à toa que... Qual é o videozinho que eu coloco no meu canal? Né? Que eu sou só um idiota, só tô falando merda aqui e, cara, a minha opinião é entretenimento. Eu não tenho razão das coisas, então assim, não é pra ficar levando tudo que eu falo a sério. No máximo, sei lá, usa pra construir o seu próprio argumento, sua própria opinião. Mas não leva aquilo que eu tô falando como norte, porque eu não sou bosta nenhuma, entendeu? Então, assim, levando em consideração, eu desenvolvi uma teoria do porquê que isso acontece. E ela se resume em três coisas. Com a educação que a gente tem, o nosso ensino revolucionário, a pedagogia do oprimido, certo? Com os ensinamentos do nosso... Bom, infelizmente, o nosso patrão da educação, Paulo Freire, né? Eu acredito que aí que nasce o problema, certo? Segundo, o feminismo, eu acho que tem um papel muito importante nesse protagonismo que está acontecendo. Galera, perdão, tá, por esses barulhos aí, tá, de obra. Infelizmente, o corno do meu vizinho, né, decidiu fazer a porra de uma obra aí do lado e tá essa porra, né. Então, assim, para dar tempo de fazer vídeos aqui, falar sobre tudo, infelizmente tem que fazer vídeo enquanto esses cornos estão fazendo obra aí, tá. Então, eu peço desculpas, mas eu não posso controlar isso, né? Fazer o quê? O cara decidiu fazer essa porra no meio da pandemia, né? Podia ter feito quando eu tinha mais tempo, mas enfim. Fazer o quê? Mas como eu estava dizendo, e o marxismo, né? Então, são esses três fatores. A educação revolucionária, né, que veio das ideias da pedagogia de Paulo Freire, o feminismo e terceiro, o marxismo. Vamos começar pela origem do pensamento de Paulo Freire, que é o pensamento revolucionário, e também do feminismo, que é o marxismo. O marxismo, ele é um movimento coletivista. E o que eu quero falar aqui não é necessariamente sobre aquilo que o marxismo pregava, mas sim sobre como que agiam as pessoas que faziam parte do movimento revolucionário, certo? As pessoas que faziam parte desse movimento eram pessoas extremamente intolerantes. É que nem o petismo, o bolsonarismo, sabe? As pessoas eram gados. Né? E teve... Acho que eu vou até colocar aí o nome do governo depois, se eu achar. Mas durante o período da União Soviética, né, teve... inventaram... Em 1984, eles inventaram um inimigo fantasma. Um inimigo que não existia, que era o Goldenstein. O Goldenstein era utilizado como um bode expiatório, né? Então, assim, qualquer um que fizesse uma mínima crítica ao governo socialista, à União Soviética, qualquer um que se opôsse um pouco, qualquer um que discordasse de alguma coisa, né, era automaticamente taxado de o aliado do Goldenstein, né?
olha lá, esse cara aí tá falando isso porque ele é contra seus irmãos, né? Ele é aliado ao Goldenstein. Veja só como era a realidade, quer dizer, como que era a mentalidade revolucionária. Você não pode discordar. Se você discorda, você é aliado do Goldenstein. Você é o inimigo do movimento. E essa lógica, esse princípio coletivista em que você deve seguir algo cegamente, você não pode criticar, você não pode questionar, você não pode fazer nada. Se você faz isso, você é aliado ao Goldenstein. Essa lógica, esse pensamento, ele continuou ao longo dos anos, ele não parou por aí. Sabe onde é que você vê isso também? Você vê isso no feminismo. Olha, se você critica o movimento feminista, você é uma femista. Agora, qual é o bode expiatório do feminismo? É o femismo, né? Então, assim, você tem uma feminista radical, as próprias feministas criam esse bode expiatório que é o feminismo, e falam que as feministas ruins são feministas. Mas se você for parar pra ver, não existe autor femista, não existe o movimento feminista, não existe nada dessa porra. O feminismo não existe. O feminismo não é um movimento real, não é uma ideologia real, porque não existe obra sobre o feminismo, não existe autores e autoras sobre o feminismo. Não existe esse movimento. Por isso que não é um bode expiatório, por isso que ele é o novo Goldenstein, só que é do feminismo, né? Então essa lógica se perpetuou com o feminismo, né? E quando a relação entre homem e mulher começou a mudar a partir da segunda revolução industrial e também a partir da revolução sexual, né, que começou a ter, quando houve essa mudança, certo, no paradigma, na relação do homem e da mulher, porque assim, até a primeira revolução industrial, como é que eram as coisas? Olha, o homem arrisca a sua vida todos os dias, trabalha em um ambiente insalubre e trabalha de uma maneira excessiva durante horas, mais de 10 horas por dia, e quando ele chegasse à noite, era para a mulher dele calar a boca, fazer alguma coisa para comer e fica por isso mesmo, cuida dos filhos. Por que as coisas eram assim? Porque é inerente ao homem se sujeitar a esse tipo de coisa para proteger a mulher. Isso faz parte do homem. Isso não é uma construção social. O próprio homem ele é assim. Né? Isso não é só o ser humano. Você vai perceber isso em diversos animais. O macho sempre quer proteger a fêmea. Até por uma questão lógica. Um macho consegue reproduzir com várias fêmeas. Uma fêmea não consegue reproduzir com vários machos. Né? Então, no final das contas, por uma questão inclusive não só biológica, mas como lógica também, é mais preferível que se preserve a vida da mulher. Então é por isso que as relações eram assim, é por isso que a mulher não tinha voz, a mulher não tinha muito poder de escolha, é porque o homem que botava a sua vida em risco todos os dias, então ele tinha direito de escolher essas coisas. E as pessoas eram muito ocupadas, a mulher também ficava o dia inteiro ocupada, porque tarefas que hoje em dia demoram no máximo 3 horas para você fazer tudo, naquela época era o dia inteiro. Uma mulher ficava o dia inteiro lavando louça, o dia inteiro lavando roupa, o dia inteiro cozinhando, porque não existiam ferramentas para facilitar esse trabalho. Né? Então tudo era mais difícil. Com a vinda do fogão a gás, com a vinda da geladeira, com a vinda das máquinas de lavar, essas tarefas que demoravam antes um dia inteiro e faziam a mulher ficar cansada também. Por isso que ninguém brigava um com o outro, porque estava todo mundo muito cansado para ficar brigando, né? Por isso que existia harmonia, certo? Mas é a partir do momento que o homem começa a trabalhar num ambiente menos insalubre, que ele começa a trabalhar menos horas por dia, e que ele tem ferramentas que facilitam o trabalho dele, e a mulher, ela também começa a ter mais tempo livre, porque depois ela terminar os afazeres dela, ela ficava entediada em casa, isso proporciona que as pessoas fiquem filosofando, né? E assim começa a surgir o feminismo. O feminismo surge disso aí. Você tem uma mulher que é uma dona de casa, que fica entediada com a sua vida, entre aspas, medíocre, porque naquela época aquilo era o ápice da vida, e aí começa a falar que todos os homens são uma bosta, isso e aquilo, né? Então, tudo começa por aí. A partir do final da primeira revolução industrial para o começo da segunda, quando essas coisas começaram a aparecer, certo? Então começou por aí, no finalzinho lá da primeira revolução industrial, né? Próximo do começo da segunda. Então é aí que começa essa desgraça. E adivinha só, a maioria das K-popers, querendo ou não, são mulheres.
E a maioria dessas jovens K-popers, né, elas aprenderam na escola, com a educação revolucionária que é o MEC, né, que aprenderam lá com o Paulo Freire, que o feminismo é um negócio legal. Então, a maioria delas são feministas. É uma hegemonia. E como o feminismo ele tem o mesmo modus operandi do marxismo, né, aquela questão do Goldenstein, que foi o que eu expliquei antes, elas também agem desse jeito. Inclusive com as coisas que elas gostam. Então, olha, se você não gosta do movimento negro, você é um racista. Se você não gosta do feminismo, você é um machista. Se você não gosta da esquerda, você é um fascista. Então é assim que as coisas vão se adaptando para o mundo moderno. Veja, o modus operandi ele não mudou, ele continuou o mesmo. Ele só foi evoluindo. Na questão do Paulo Freire, vamos aprofundar um pouco mais sobre o Paulo Freire, né? Por que o Paulo Freire tem um protagonismo muito grande? Porque ele também insere esses elementos na sua obra. Ele prega muito pela rebeldia do aluno, né? Principalmente com, por exemplo, a pedagogia do oprimido, que o professor não pode ter autoridade na sala de aula, que você tem que fazer uma educação crítica. Não é só mostrar não é só dar aula, mostrar o conteúdo e manter a ordem na sala. Não, é deixar os alunos ficarem, oh meu Deus, se expressando. Os alunos, eles têm que criticar. Mas, mano, você pega um monte de pré-adolescente que não sabe nada da vida. E aí você quer que eles sejam críticos. Ó, vamos aqui ser críticos da realidade. Isso não funciona. Você pega um monte de criança ignorante, não sabe bosta nenhuma, e tu quer botar eles pra ficar fazendo uma crítica social, sendo que nem arruma o próprio quarto, não limpa o quarto, não sabe lavar uma louça, não sabe cortar grama, nem recolhe as merdas que o cachorro caga, né? Não sabe lavar roupa, não sabe fazer nada. E aí, esse aí tem que ficar na sala de aula fazendo críticas, junto com o professor, né? Que também instiga o aluno a ficar fazendo isso. Aí você cria uma geração de pré-adolescentes e adolescentes que se acham críticos, mesmo sendo absolutamente inúteis e ignorantes, ao mesmo tempo que você cria um ambiente também onde não existe competição. Aí tudo é democrático. Não, você não pode ter competição porque isso faz mal na cabeça do menininho, da menininha, né? Então, você ter competição, essas coisas, é uma coisa negativa, né? As escolas, elas são contra a existência de competições, né? Não pode ter esse tipo de coisa. Então, você vê onde é que tá morando o problema, cara? Então, é desse jeito. Não pode levantar a voz com o aluno, porque senão o professor já pode perder o emprego para sempre, né? O professor não pode criticar, né? O aluno, ele se acha crítico. Então, você também tem essa educação revolucionária que só fica botando ideias idiotas na cabeça dos jovens, né? Principalmente das mulheres, com essa ideia de que o feminismo é uma maravilha. Então, você cria essa geração de soldados do K-pop. Porque, cara, para pensar, por que o símbolo do BTS é um colete Kevlar? É um colete prova de bala. Por que os K-popers chamam eles de Army, de exército? Porque é exatamente assim que eles agem. Eles agem como um exército. Eles servem ao Estado e matam aqueles que se opõem ao Estado. Nossa, com certeza alguém já deve ter olhado e falado assim, nossa, cara, que ridícula essa teoria. Mas, tipo assim, cara, não é. E eu não tô dizendo que isso é uma coisa pensável. Não tô querendo dizer que o BTS, eles sabem disso e pensam nisso. Não, velho, os caras estão só lá fazendo os passos deles e cantando aquelas músicas bosta. Mas essas coisas são coisas subliminares, né? Esses símbolos, essas terminologias não são necessariamente criados com essa intenção. Mas quando você conecta uma coisa a outra, sabe? Quando você começa a ver essa relação do movimento e aqueles que criticam ele, o Goldenstein, você começa a ver a educação revolucionária do Brasil, você começa a ver o feminismo, né? Mulheres que são mimadas, que não tem que fazer nada e fica reclamando de que a vida delas é uma bosta porque tem que ficar em casa cuidando de umas crianças, tá ligado? Então assim, tudo vai se conectando. Então faz total sentido as K-popers se chamarem de ARMY. Faz total sentido, porque realmente é um exército. É um exército de pré-adolescentes burras, não sabem nada sobre a vida, que se acham críticas. Realmente é um exército de idiotas, né, de imbecis. Pessoas que não sabem ser criticadas porque na escola não pode ter competição, né? Todo mundo recebe uma medalha de participação, né? Participation Ribbon. Nossa, né? Você recebe uma medalha de participação.
Não existe competição real. As crianças não podem ser criticadas, elas se acham críticas, sei lá, porque estão debatendo se pobre deve passar fome ou não, tá ligado? Umas paradas idiota. Então, assim, é essa geração que a gente tem. Então é por isso que isso acontece, é por isso que a gente tem esse monte de K-pop que faz isso, porque elas têm a mentalidade revolucionária e elas agem que nem o revolucionário sem perceber. Olha só como o marxismo ele é infiltrado na nossa sociedade e a gente nem percebe. Então é por isso que essas K-popers agem desse jeito, né? Por isso que essas K-popers elas são assim. E elas nem percebem, elas não fazem ideia. É por isso que isso acontece. E agora, quais são as consequências disso no futuro? Se isso continuar no futuro, vai realmente ter uma ditadura. Porque imagina você tem uma porra dessa na política, por exemplo. Você tem uma pessoa dessa, por exemplo, com essa mentalidade. Porque, olha, elas podem até crescer e quando virar adolescente, quer dizer, quando virarem adultas, elas olharem e falarem assim, nossa, como eu gostava de coisa ruim, hein, nossa. Mas elas podem até não gostar mais de K-pop, mas a mentalidade revolucionária, ela não para, ela continua a mentalidade revolucionária. São poucos os que têm o compromisso com a verdade, querem realmente saber o que é o mundo real. São poucos que são assim. Muitos não têm esse compromisso, entende? Então, alguns gostos vão ficando para trás, mas a mentalidade revolucionária continua. O aliado ao Goldenstein, ele continua por aí andando na rua, né? Todos são aliados do Goldenstein. Eu estou certa. Então, a mentalidade, ela vai continuar para frente. Inclusive, isso vai afetar, inclusive, em decisões dessa pessoa. Então, se essa pessoa vira CEO de uma empresa, talvez, se ela lançar um produto no mercado, que as pessoas façam uma crítica, falando que, olha, o produto é ruim porque ele veio com uma qualidade ruim, vai começar, sei lá, a mandar os seus seguidores atacar a pessoa que fez a crítica, falar que essa pessoa é uma mentirosa, que essa pessoa, sei lá, é machista porque não gostou do produto da empresa dela. Como você já vê acontecendo. Tem uma humorista, eu vou colocar a foto dela, o nome dela embaixo, tá? Que eu não lembro o nome dela. Mas ela começou com esse negócio também. Ela é uma autoproclamada feminista, faz stand-up, etc. E as piadas dela são sempre em torno de vagina, vagina, ai não sei o que, minha vagina. E tem muitas pessoas que, assim como eu, olham pra isso e falam assim, putz, mas isso é ridículo. Essa mina aqui só fica fazendo vídeo, sei lá, mano, as piadas dela só tem vagina, umas piadas roubadas também, ficar roubando piada dos outros, sabe? Tipo, pô, mano, essa porra aqui não tem graça, tá ligado? Tipo, isso aqui é uma merda. Só que o que acontece? Ao invés dela perceber aquilo como, sei lá, uma resposta ao mercado, né, de entender que, olha, tem pessoas que não acham graça o meu conteúdo e tá bom? Não, ela começa a falar o quê? Ai, não, essas pessoas que não gostam das minhas piadas são supremacistas brancos. Hã? O que tem a ver? Aí depois começa a falar assim, ah, não, as pessoas que não gostam do meu conteúdo são a alt-right, né, a extrema-direita. Aí começa a falar que é machista. Então, assim, veja onde está chegando a mentalidade revolucionária. Não se pode mais criticar, não se pode desafiar. Caso você faça isso, você é o aliado ao Goldenstein. Então realmente virou uma army, virou um exército de comunistas que procuram destruir a vida daqueles que fazem meras críticas, às vezes até piadas, com coisas que elas gostam e consideram importantes, e destroem a vida daqueles que ficam em seus caminhos. Então, olha o ponto que chegou a mentalidade revolucionária. Então, assim, é por isso que a luta contra o feminismo ela deve existir. E é por isso também que a luta contra a mentalidade revolucionária deve continuar. Isso parece um papo meio bolsonarista, mas não é. É simplesmente vida real. Eu dei meus pontos aqui. Agora, se você quer acatar eles, é outra história. Mas eu dei meus pontos. E eu acredito que existe uma lógica por trás do que eu tô falando. Certo? Então, assim, olha, se você concorda ou não, é um negócio totalmente diferente. Mas o que eu tô falando é o seguinte, isso é o que eu penso. Eu posso estar errado? Posso, mas é o que eu penso, cara. Eu penso isso, entendeu? Eu penso isso. E você tem o seu direito de discordar de mim. Inclusive, se você quiser fazer um vídeo resposta, falando por que eu tô errado, quais são os pontos, etc. É totalmente de acordo. Mas assim,
Agora, na minha opinião, como que a gente pode fazer para resolver esse problema? Simplesmente fazendo o que eu falei agora há pouco. Fazer uma luta contra a mentalidade revolucionária. Fazer uma luta contra o feminismo. Que toda a mentalidade revolucionária, o feminismo, eles são ideologias e movimentos que eles incentivam a briga de classes, incentivam a luta de classes, né? Que faz com que o homem seja contra a mulher. Por que o MGTOW existe? O MGTOW é uma resposta ao feminismo. Olha, se agora as mulheres acham que todo mundo é um estuprador, todo mundo é um machista, então eu não vou mais me relacionar com elas. Inclusive, vou começar a odiá-las também, assim como elas me odeiam. Então, olha só, as feministas criaram o MGTOW. Então, para a gente evitar, inclusive, que o MGTOW continue crescendo e existindo, a gente tem que lutar contra o feminismo. Porque o MGTOW só existe por causa do feminismo. Olha só como tudo está conectado uma coisa com a outra. Então, o único jeito da gente resolver esse problema para sempre, para a gente voltar a ter uma sociedade que saiba receber críticas, que não sejam bebês chorões infantilizados, a gente precisa extinguir a mentalidade revolucionária. Essa mentalidade de que ninguém pode ser criticado, nada pode ser zoado, as pessoas que não concordam comigo têm que morrer, todo mundo é meu inimigo, todo mundo é aliado ao Goldstein e tem que morrer, certo? Então, assim, a gente tem que lutar contra essa mentalidade. Enquanto a gente não combater o real inimigo da sociedade, que é as ideias marxistas e também o ensino marxista, o problema vai continuar. O vídeo vai ficando por aqui, galera. Por favor, me sigam nas minhas redes sociais. Eu estou no meu Facebook, onde eu posto os meus memes. Eu estou no Twitter, que de vez em quando eu teço alguns comentários mais ácidos. Eu gosto de ser bem tóxico no Twitter. E é isso aí, me sigam lá nessas redes sociais. Eu estou ficando por aqui. Por favor, diga o que você achou deste vídeo. Se puder compartilhar também, eu agradeço. E é isso aí. Até mais. E tchau.